Existe um período da história da filosofia em que ela deixa de ser um corpo teórico preciso para ser um modo de viver. É justamente desse período que vamos tratar nessa aula, sobre o período helenístico. Para iniciar, vamos falar do contexto histórico desse período da filosofia. Trata-se do equivalente em história ao período da expansão do Império da Macedônia. Macedônia que invadiu os povos gregos após o declínio desses povos. Os povos gregos ficaram enfraquecidos, eu devo te lembrar, após os conflitos internos, principalmente com relação à Guerra do Peloponeso. Os conflitos internos desses povos acabaram enfraquecendo eles ao ponto de facilitar a invasão de outros povos, de povos inimigos, e no caso, o Império da Macedônia de Filipe II. Esse império vai se expandir grandemente nas mãos de seu filho, Alexandre, conhecido como Alexandre o Grande ou Alexandre Magno, e ele vai se expandir desde o Egito até a Índia. Este império gigantesco, um dos maiores impérios que o mundo já viu, é o pano de fundo pelo qual se desenvolve uma nova maneira de pensar, essa maneira que nós consideramos helenística. Helenística é a palavra que deriva da ideia de uma fusão de duas coisas, de uma cultura grega ocidental com as culturas orientais. Então, helênico é a ideia de cultura grega pura, helenístico a mistura dessas duas culturas, a cultura grega com a cultura oriental, difundida pelo governo e pelo império de Alexandre o Grande, já que esse cara era fascinado pela cultura grega. Como ele difundia isso? Através da arquitetura, através da língua, que era marcada oficialmente nos povos dominados, a língua grega. É nesse período justamente que ocorre uma circunstância única. Os povos gregos deixam de ser povos gregos, por assim dizer, povos com autonomia, povos com identidade política. Afinal, o ateniense era por si um cidadão digno do exercício da sua cidadania. Assim era para aqueles que nasciam nos territórios gregos, é claro, não para todos que ali viviam, porque existiam escravos e existiam também estrangeiros. Mas com a dominação do Império de Alexandre sobre os gregos, o que acontece é que nessa situação os gregos perdem sua participação política, perde-se a efetividade de pensar a vida política em si. A filosofia sente os reflexos dessa construção histórica, desse domínio do Império Macedônio. Acontece que as reflexões políticas ficam jogadas para segundo plano e aparece uma nova reflexão como eixo das relações. Principalmente costuma-se pensar sobre como ser feliz, sobre como conseguir passar a vida, de como a vida é importante. A filosofia começa a tratar então não de um corpo teórico preciso, como foi em Aristóteles, como foi em Platão. A filosofia a partir de agora é um modo de viver. A filosofia, então, ela tem que ser demonstrada no seu cotidiano. Eu preciso viver aquilo que eu digo. Isso é a filosofia no período helenístico, fundamentada principalmente no pilar da ética. A ética que será essa pedra fundamental pela qual se darão as discussões no período helenístico da filosofia, já que aqui eu estou tratando principalmente de que é certo, do que é errado, do que é válido para se viver. Mas qual será o principal objetivo dessas então conhecidas escolas helenísticas? O principal objetivo desses caras equivale à palavra em grego ataraxia. É procurando a ataraxia, que a gente pode traduzir por paz de espírito ou um estado de imperturbabilidade da alma, que esses caras vão se encontrar. Justamente procurando esse estado de plenitude para poder alcançar uma outra coisa ainda mais importante, mas que acaba sendo uma consequência indireta, a felicidade, conhecida pelos gregos como eudaimonia. Faço aqui uma ressalva de que eudaimonia não significa exatamente felicidade para os gregos, mas no que tange às provas de vestibular, esse pensamento é muito útil. Quantas e quais são as escolas helenísticas? Elas são várias, mas podemos considerar 4 as principais. Vamos ver principalmente essas 4 aqui e aí citar uma ou outra com relação ao que nós passarmos durante essa aula. As escolas principais do helenismo são o cinismo, o estoicismo, o ceticismo do tipo pirrônico especificamente, já que o ceticismo passa por toda a filosofia, e o epicurismo, a escola de Epicuro de Samos. Essas 4 escolas procurarão alcançar por métodos diferentes a ataraxia, o estágio de imperturbabilidade da alma. E é justamente sobre os métodos para se alcançar a ataraxia nesses 4 tipos de escola que essa aula vai discorrer. Vamos iniciar pelo cinismo. Cinismo que foi uma escola fundada pelo Antístenes. Antístenes que foi um discípulo de Sócrates.
Na verdade, para alguns dos seus próprios seguidores, Antístenes foi o real seguidor, o real discípulo de Sócrates e não Platão. Percebe como a raiz do cinismo não está dentro do período helenístico, por assim dizer. Acontece com muitas escolas helenísticas, elas não nascem no período helenístico, apenas afloram nesse período. O cinismo, como o exemplo disse, nasce contemporâneo a Platão, por exemplo. Mas o principal nome da escola helenística não foi o seu fundador, Antístenes, e sim esse cara aqui, Diógenes de Sinope, conhecido como Diógenes, o cão. Afinal, a palavra grega kinos significa cão e dá nome aos seguidores do cinismo. Essa palavra surge num contexto pejorativo para os fundadores dessa escola, mas acaba sendo muito bem acolhida pelos que participam dela, porque tem a ver com a vida deles ser um cão, um animal solto por aí que vive livre e sem os prazeres da carne, sem pudores com a sociedade, por assim dizer. Diógenes com certeza foi um cara excêntrico e você pode conhecer várias histórias incríveis sobre ele. Diógenes é um cara de poucos bens, só possuía, por exemplo, o barril pelo qual ele morava. Sim, o Diógenes é uma espécie de precursor do Chaves. Isso. Também tinha uma lamparina que andava pelas ruas da cidade, conta-se, procurando pela luz do dia com a lamparina acesa alguma coisa. Até que alguém interrogava perguntando: Diógenes, o que procura? Ele respondia: procuro um homem justo, e até agora não encontrei. Diógenes também possuía o seu cajado, além de ter uma bacia pelo qual bebia água. Conta-se que um dia, enquanto ele andava pelos arredores de Atenas, ele teria visto uma criança beber água com as mãos. E aí, ele decidiu que aquele objeto não fazia mais sentido para ele e jogou fora. Mas as histórias mais incríveis de Diógenes com certeza estão relacionadas à vida dele com o Alexandre o Grande. Existem duas histórias específicas que eu quero aqui relatar para vocês. A primeira, relatada neste quadro, em que Alexandre se encontra com Diógenes pela primeira vez. E ali exalta sua sabedoria e fala: Diógenes, grande sábio, pede-me o que queres e te darei. Diógenes olha para Alexandre meio incrédulo e pede para ele se desviar um pouco, porque ele está tapando o sol. Percebe a ironia? Percebe a força disso? Diógenes está diante do cara mais poderoso do mundo antigo e tem a oportunidade de pedir o que ele quer. E ele acaba não pedindo nada, porque ele não tem apego aos bens materiais. Outra história muito importante é que certa vez Diógenes está olhando uma série de ossos de animais, galinhas, mortos. E Alexandre chega próximo e pergunta: Diógenes, o que fazes? Diógenes então responde no seu tom costumeiro: estou tentando diferenciar os ossos do seu pai dos ossos de outros animais. Mas até agora eu não consegui. Para poder provar aqui que animais e seres humanos seriam iguais após a morte. Mas Diógenes é um cara assim muito incoerente, conhecido como velho louco para alguns, que costumava andar pelado pela cidade, costumava defecar em público, costumava urinar em público, se masturbar em público, porque ele tinha desapego e total desprezo pelas condutas e normas sociais. Ele procurava demonstrar isso das maneiras mais diferentes. Você é um cara muito inteligente, um cara que começava a desafiar Platão durante seu tempo. Determinada vez, Platão estava na academia e saltou uma definição do ser humano. O ser humano seria um bípede sem penas. Ouvindo isso, Diógenes se afasta, pega uma galinha, depena ela, joga no meio da academia e diz: eis o ser humano de Platão. Para poder fechar a vida desse cara incoerente que vai de louco até sábio, eu posso te contar a história de quando Diógenes não se importava de ser escravo. Diógenes foi apreendido como escravo e ali, enquanto estava em transporte para outra localidade, conseguiu convencer as pessoas que o escravizaram de que ele precisava ser bem tratado. Afinal, como é que eles tratavam muito bem animais e queriam ser vendidos mais caros, mas tratavam tão mal seres humanos e faziam perder o valor? Isso não fazia sentido algum. A partir dessa premissa, o que ele conseguiu foi fazer com que as pessoas que o escravizaram tratassem melhor eles e seus companheiros. Chegando na cidade, Diógenes decidiu se vender por si mesmo. Apontou para o homem e disse: venda-me para aquele homem, ele precisa de um mestre. E assim ele conseguiu ser um mestre de um homem importante da cidade. Mas quais seriam as características desse movimento que tem como ícone esse cara controverso que é Diógenes? As características de um cínico estão relacionadas ao isolamento social, a uma fuga desse núcleo populoso, do núcleo urbano, que pode tirar a tua ataraxia. Mas para que eu me retiro? Eu me retiro para poder ter um conhecimento melhor de mim mesmo, poder ter melhor autoconhecimento e ali alcançar um domínio de mim mesmo, uma autarquia.
Mas é necessário frisar que dentro desses modelos você vai manifestar um total desprezo pelas convenções sociais e também pelos bens materiais. Você não tem que possuir nada e nem obedecer nenhuma regra. Essa é a vida de um cínico. E somente assim você pode alcançar a ataraxia.